povo hoje é dependente de igrejas. A vida do povo hoje com Deus é dependente da igreja e do líder. O povo alienado, com a mente cauterizada, vivendo dentro de uma escravidão de obrigação, de sacrifício, de regras e formalidade de igreja, como se fosse para Deus. E ai deles, se não for para a igreja, porque foi colocado na mente deles, no entendimento deles, de que a vida dele com Deus é na igreja. Se não for para a igreja, está desviado. Se não tiver na igreja, não é de Deus. Se não tiver na igreja, tudo que acontecer de mal é porque ele não estava na igreja. É porque Deus está permitindo o estreito para ele voltar para a igreja. Ó. Aí eu pergunto, quem ensina essa mentira como verdade de Deus são os pastores, os líderes das religiões. Agora eu pergunto a você, examine as Escrituras e me mostra onde Deus pede, orienta e instrui alguém a estar preso, escravo, devoto, praticante de uma vida religiosa como se fosse para ele dentro de alguma igreja. Eu te peço, por favor, examine o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, o que os apóstolos pregaram, para você ver se encontra alguma orientação de Jesus, mandando alguém aí para alguma igreja, está preso dentro de obrigações e sacrifício de igreja, a viver doutrina, usos e valores de costume de igreja. Me mostre aonde Jesus ensinou alguém a buscar um líder de igreja para ser guiado por ele como autoridade espiritual para a sua vida com Deus. Aonde Jesus mandou ir para algum templo, casa de Deus. Aonde Jesus ensinou alguém para ser batizado, para ser salvo, para guardar o sábado. Aonde Jesus pediu alguém e ordenou dar o dízimo para não roubar a Deus. Aonde Jesus ensinou alguém a viver tudo isso que o povo hoje aprende dentro das igrejas pelos pastores. Por favor, se vocês encontrarem isso aí na Bíblia, me mostra, por favor. Eu posso estar errado, né? Porque eu não sou a verdade. A verdade é a palavra. E se você me mostrar na palavra tudo isso que eu estou pedindo para você examinar nas Escrituras, e se você vê isso dentro do ensino de Jesus e me mostrar, aí eu vou reconhecer que eu estou errado. Porque eu tenho que estar submisso, obedecendo e seguindo. Não é o homem, é a palavra. Se a palavra me dá essa direção, eu tenho que seguir. Mas eu não vou ser submisso, guiado, dentro do cabresto da autoridade dos homens. Porque Jesus não deixou nenhum guia espiritual para a sua igreja. Jesus não deixou nenhuma autoridade espiritual como líder de igreja. Jesus vai me ensinar, sabe o quê? Lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27, que entre nós, igreja dele, não deve ter quem domine e nem quem exerça de autoridade sobre nós. Quem quiser ser maior em autoridade, seja o menor e vá servir. Porque para nós, igreja de Cristo, só há um guia espiritual, só há uma autoridade espiritual, a quem todos nós que somos membros temos que se submeter, porque só há uma cabeça nesse corpo, igreja, que somos nós. E essa cabeça é Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, nem o pastor presidente de nenhuma denominação evangélica. Essa cabeça é Cristo. A autoridade da igreja é Cristo. A quem nós devemos seguir, obedecer, estar firme para uma vida com Deus, é na palavra de Cristo, em Cristo. Não é na doutrina de igreja, na autoridade eclesiástica de homens. O governo da igreja de Cristo, que somos nós, é o próprio Cristo. Não é homem, não é líder nenhum. Porque esses líderes dessas igrejas são ministros de Satanás e não obreiros de Cristo. Porque se fossem ministros de Cristo, estava ministrando a verdade para o povo do Evangelho. Não estava guiando o povo fora do Evangelho. Não estava levando o povo a viver doutrina de demônios. Não estava levando o povo a viver movimentos de poder místico, de sobrenatural, movimentos vãs, onde o povo está lá possesso por demônios, embriagados na emoção, perdido da razão, desequilibrados, levado por uma vida sem entendimento de Deus, vivendo uma fé cega em Deus. Se esses pastores fossem homens de Deus,
Eles estavam ensinando para o povo a doutrina de Cristo, formando o povo na doutrina de Cristo e motivando o povo, levando o povo à submissão a Cristo pela palavra. Não a doutrina da igreja deles, não a eles dentro das igrejas. Porque o que esses líderes fazem é cauterizar a mente do povo no temor a Deus, na obediência a eles, na submissão aos trabalhos das igrejas. É isso que o povo entende de vida de temor a Deus. É isso que o povo entende de vida de servir a Deus. É isso que o povo entende de vida de buscar a Deus. É estando dentro das igrejas, sobre as obrigações, os fardos e jugo pesado dos homens, como regra e mérito para Deus operar na vida do povo. Eles não são orientados a buscar a palavra, a dedicar e priorizar sua vida, não em sacrifício, nem em obra de igreja, nem em busca de presença de igreja. Eles não são orientados a dedicar sua vida a buscar o conhecimento da palavra, para nela estar firmado em Deus. Eles são ensinados que você só está em Deus se estiver nas igrejas. Esses líderes religiosos, muitos pastores, papa, padre, qualquer que for o título que eles têm dentro das religiões, são ministros de Satanás. Porque se fossem de Deus, se mantinha firme e fiel na doutrina de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Por isso que eu digo sem temor. Não estou julgando, estou afirmando e levando a verdade, porque é notório. Isso é fato, é o que a gente vê. Esses líderes são de Satanás e não de Deus, porque eles não ensinam e não levam o povo a ser submisso a Cristo na doutrina de Cristo. Eles estão preocupados que o povo se mantenha submisso e obediente a eles, dentro das igrejas deles. É um autoritarismo, é uma autoridade cobrando do povo, porque na minha igreja é assim, você tem que obedecer que eu sou homem de Deus, eu sou ungido como os outros não fossem, eu sou aquele que Deus colocou para abençoar vocês, para guiar vocês. É mentira, irmãos. Esses homens não têm compromisso nenhum com o reino de Deus. Eles não têm nenhum vínculo com Jesus, não são de Deus coisa nenhuma. Esses homens, o propósito dele é alimentar a ganância dele. O cuidado deles é manter o reino deles, o império deles, onde eles estão sentados nos seus tronos de glória, como autoridade e domínio para governar vocês, que estão aí sobre a direção deles, que estão aí guiados por eles. Esses homens, eles são servos de Mamon, Deus da riqueza. O que eles querem é lucro, é ganho, é prosperidade em cima de vocês. E vocês vivendo na mentira de buscar bênção, vitória de Deus dentro desses lugares. Sabe o que vocês estão vivendo e buscando? Maldição. Vocês dentro dessas igrejas, atrás de bênção, de vitória, fazendo pacto, voto, campanha disso, campanha daquilo, campanha de libertação, campanha de quebra de maldição. Vocês estão vivendo em maldição. Vocês estão perdidos de Deus, pensando que estão na bênção de Deus. Vocês estão separados de Deus, mortos, pensando que estão vivos. Vocês estão entendendo isso? Então, meus irmãos, despertem. O que eu estou trazendo aqui é a luz de Deus para iluminar o seu entendimento. É isso que Deus quer, que vocês entendam e compreendam e se submetam. É a direção dele para as suas vidas. Não é a direção de nenhum homem, de nenhuma igreja, nenhum líder religioso. O que eu peço a vocês, meus amados irmãos, que não fiquem zangados comigo porque eu falei contra o que você está aprendendo dentro da sua religião, mas que vocês analisem, sejam prudentes, usem o senso crítico, estejam mais atentos a ouvir o que esses homens estão pregando e tenham cuidado da sua vida na doutrina de Cristo. E se esses homens não estão te instruindo na doutrina de Cristo, se aparta deles, irmãos. É o que a Bíblia nos ensina. A autoridade para a tua vida, para você ser vivendo na fé em Deus, não é nenhuma ordenança de nenhum líder religioso. É Jesus a palavra dele. Vá buscar aprender de Cristo e seja discípulo de Cristo, edificando a sua vida de fé em Deus, na palavra de Cristo, irmãos. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam estar tendo esse entendimento, que vocês possam estar recebendo essa orientação e que vocês possam estar se deixando
trabalhar pela palavra que está indo agora a você, para iluminar o seu entendimento, para que você tenha o conhecimento da verdade e seja liberto dessa vida escrava, dessa vida dependente, alienada, subjugada, nos fardos pesados das obrigações e da vida da igreja, aonde vocês estão presos pela mentira dos homens. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos, ministrar a verdade que liberta. Na obra do reino de Deus, é levar o conhecimento de todos, a obra de Deus que salva, a verdade que liberta, o evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe.